Olá, galerinha. Vamos iniciar agora o nosso primeiro Pod Inaciano. Hoje nós vamos tratar da temática bullying. Eu sou Lígia, psicóloga do ensino fundamental anos finais e do ensino médio. Aqui comigo está o Vitor, ele é da segunda série A. Temos o Pedro, também da segunda série A. O Marcelinho no sétimo ano A. E a nossa convidada Priscila. Nós vamos tratar da temática bullying para fechar com chave de ouro. Nós trabalhamos essa temática durante todo o mês de março. E agora, com o nosso pod, nós vamos iniciar essa conversa com a Priscila. As escolas têm enfrentado um grave problema que afeta crianças e adolescentes, chamado o bullying. Esse é o termo que define um comportamento agressivo que pode acarretar sérios problemas físicos e emocionais, tanto para as vítimas quanto para os agressores. Mas você sabia que nas escolas brasileiras, cerca de 1 entre 10 alunos se torna vítima do bullying? Segundo esses dados divulgados pelo PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, em 2015, aproximadamente 17,5% dos alunos têm sofrido com esse problema. Não podíamos deixar de refletir sobre essa situação. Ainda mais aqui no nosso Colégio Santo Inácio, onde a gente prepara nosso aluno de forma integral, a gente prepara para a vida. Convidamos a psicóloga Priscila Lima Ferreira para tratar desse assunto com a gente. Atuante na área escolar, educacional e clínica também, formada pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, nossa psicóloga, ela também tem especialização em terapia cognitiva comportamental, também atuante do projeto Fluir das Emoções da editora Aprender e sócia proprietária do @Sentido de Brincar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Um prazer Boa tarde, estar aqui Priscila, olá. conversando um pouquinho, sobre esse tema tão importante. Obrigada pelo convite, certo? E vamos lá, conversar. Vamos lá. Priscila, nós vamos começar já contextualizando, tá? Diz pra gente o que é o bullying, como surgiu esse nome, né? De onde vem esse termo bullying? Pronto. O termo bullying, ele é de origem inglesa, né? Ele vem desse termozinho inicial que é o bullying, que ele significa justamente a questão do agredido, intimidar, do ameaçar, né? Tudo isso que está relacionado diretamente ao bullying. E não tem ainda uma terminologia para a língua portuguesa, que a gente possa identificar como tradução literal. Então, por isso que a gente ainda até hoje utiliza o bullying. Então, o bullying ele faz referência a esse comportamento mais agressivo, mais transgressor, né? Que pode ser de ordem física ou não. A gente tem também o bullying em outros formatos, como a gente vai conversar, né? Então, o bullying ele traz desse comportamento mais agressivo, que também pode ser, ele, na verdade, se caracteriza de uma forma que acontece repetidas vezes, e também de uma forma que não é justificável, não é plausível, não tem um por trás para que isso aconteça de uma forma que a gente entenda o porquê, né? Então, é realmente no sentido de intimidar o colega, de ameaçar, de zombar, de fazer gozação, né? De tudo o que não é legal que a gente considere, principalmente dentro do contexto escolar. Né? O bullying ele costuma acontecer entre pares, para que ele seja considerado bullying, na verdade, ele precisa acontecer entre pessoas da mesma idade. Em geral, acontece nas escolas, mas também pode acontecer em ambiente de trabalho, por exemplo. Mas sempre considerando que sejam pares, pessoas da mesma idade, certo? Okay, obrigada, Priscila. Nós vamos funcionar também recebendo perguntas dos nossos alunos. E dessa vez a pergunta foi enviada pelo João Paulo, do sétimo ano A, e ele quer saber como é que começa e como evitar essa prática. Pronto. A prática, ela costuma começar como uma forma de brincadeira de mau gosto, né? Crianças que, de repente, são mais populares, são mais bem enturmadas ali com os amigos, costumam pegar outros colegas de sala que, de repente, sejam alvos fáceis por serem crianças mais tímidas, crianças mais retraídas, e começar a fazer esse tipo de brincadeira de mau gosto mesmo, essa zombação, né? Assim, essa gozação, essa tirar onda mesmo com o outro, de uma forma que acaba prejudicando a vítima, né? E aí, esse comportamento, ele acaba acontecendo repetidamente, e uma forma de evitar é justamente fazer isso que a gente está fazendo aqui.
conversar sobre, né? Divulgar o que é o bullying, como que acontece, quem costuma estar ali envolvido nessa dinâmica, para que a gente possa ter conhecimento sobre o assunto, entendendo cada vez mais sobre, a gente pode evitar que aconteça, entender quem que de repente é o agressor, quem que é a vítima, quem a gente observa como espectador também, né? Então, essa é uma das melhores formas de evitar. Falar sobre, dialogar sobre. Mas, Priscila, existe alguma lei brasileira que caracterize o bullying? Sim, existe. Eu não vou lembrar exatamente o número, tenho aqui. 13185 é o número da lei, certo? A lei, ela existe a partir de 2015, mas antes mesmo disso, a gente sabe que já existia o bullying, né? E a lei, ela vem como uma forma somente de estabelecer, principalmente responsabilizar órgãos, instituições públicas, instituições particulares, acerca do bullying, para que as instituições entendam a responsabilidade e o dever que elas têm diante da descoberta, por exemplo, de casos existentes de bullying no ambiente, certo? Mas, Priscila, como a gente pode identificar o alvo do bullying? Pronto. O alvo do bullying, geralmente, a vítima, né? Como a gente costuma dizer, costumam ser crianças mais tímidas, mais retraídas. São aquelas crianças que, por exemplo, em sala de aula, são as últimas a serem escolhidas para atividades em grupo, para jogos, por exemplo. Às vezes ficam até excluídas dessas atividades por não ter essa troca tão bem favorecida dentro daquele grupo. São crianças que durante intervalo, durante recreio, acabam ficando mais isoladas, acabam procurando adultos em que elas confiam para ficar mais próximo, como uma forma de proteção mesmo. Então, são essas crianças que não têm tantos amigos, que a gente observa realmente que são mais isoladas, tem um amigo, dois, né? Não tem tanto convívio social, certo? A gente presta mais atenção nesses comportamentos. Nada, obviamente, é único e exclusivo, somente isso já caracteriza que a criança pode estar sofrendo bullying. A gente tem que observar um todo, né? Tudo acaba sendo muito multifatorial. Então, a gente observa esses comportamentos que nos chamam a atenção e aí chama para conversar, começa a observar mais atentamente, pede para a família em casa também observar se está havendo mudança de comportamento, porque em casa também pode acontecer essa mudança de comportamento. De repente, a criança em casa também começa a se apresentar de uma forma mais retraída, ficando mais dentro do quarto, não conversando tanto com os pais, não tendo tanto contato com outras crianças, né, mesmo que fora do ambiente escolar. Uma criança que acaba também não tendo tanto contato nem mesmo com os próprios amigos da escola. Não é convidado para festas de aniversário, para passeios, para... enfim, qualquer tipo de evento social acaba sendo mais excluída, né? Então, a gente observa, conversa e tenta identificar esse alvo, mas existem esses comportamentos para que a gente possa ficar atento e observar e procurar saber se realmente está acontecendo bullying ou não, certo? Obrigado, Priscila. Eu também fiquei mais curioso. Quais são os tipos de bullying que você tem? Pronto. O bullying, ele não se identifica de uma só forma, né? O bullying, ele pode ser verbal, que aí a gente entra com a utilização de palavras, né, de xingamentos, de apelidos pejorativos e realmente da forma de verbalizar o bullying. Pode ser também físico, que aí já é quando a gente entra com um bullying mais sério, porque aí ele já acontece a agressão, o beliscão, o chute, né, e todo esse tipo de agressão física mesmo. Pode ser também de cunho psicológico ou moral, como a gente chama, que é um bullying que ele acontece de uma forma mais para mexer com o psicológico mesmo da criança ou do adolescente, porque aí a criança vai receber uma espécie de ameaça, né, uma espécie de intimidação, e aí tudo isso vai se caracterizar como um bullying psicológico ou moral. E também existe o bullying virtual, hoje em dia, né, que é o cyberbullying, que também tem se tornado muito comum, que é o bullying através das redes sociais. E a gente tem percebido cada vez mais isso acontecendo, as possibilidades são inúmeras, através de vídeos, através de fotos, através da criação de memes, de figurinhas e de tudo que a gente tem hoje à nossa disposição, acaba sendo também um formato de bullying que a gente tem que estar muito atento. E o mais importante, se você receber algum tipo de conteúdo pela internet
que seja desse tipo, que se caracterize como cyberbullying, não passe para frente, né? De imediato já delete do seu aparelho, porque a gente sabe que na internet a informação ela se dissemina muito mais rapidamente. Então, a partir do momento que você compartilha aquilo na internet, em 1 segundo, muita gente já pode ter visto, né? Então, acaba sendo muito mais prejudicial para a vítima, certo? E, Priscila, quais são as consequências que o estudante pode ter sendo alvo? Pronto, são inúmeras consequências, certo? Nós temos relatos e estudos que comprovam que adultos carregam consequências do que foi vivenciado ainda na infância, né, enquanto bullying, até realmente muitos anos depois, e aí precisam passar por todo um processo de terapia, de tratamento até mesmo psiquiátrico, para que consiga superar, né, essas dificuldades, superar tudo que vivenciou durante a adolescência. Óbvio que isso vai depender muito da estrutura, é multifatorial, como eu disse, né? O adolescente, a criança, a gente precisa observar qual é a predisposição genética, qual é a estrutura familiar, o que ele tem ali de predisposição para sofrer mais ou menos com o bullying. Todo mundo sofre, de alguma forma, mas a gente precisa ver ali qual vai ser a graduação desse nível de sofrimento. Então, as consequências elas podem ser desde físicas até realmente psicológicas. A gente observa a criança se ausentando da escola, apresentando fobia social, fobia da escola também, né? Transtornos como, por exemplo, depressão, ansiedade. Então, são os mais inúmeros possíveis as consequências do bullying. A gente realmente precisa estar muito atento e evitar ao máximo que aconteça. Tá. Uma pergunta do aluno Antônio Neto, do 7º ano. Salve, Antônio. O que fazer quando as pessoas fazem cyberbullying? Pronto. A gente falou um pouquinho, né, já do cyberbullying. O cyberbullying eu considero que hoje é uma das principais formas de bullying e também uma das mais arriscadas, né, e que trazem mais prejuízos, tanto para a vítima como para o agressor também. Porque o cyberbullying, ele está ali dentro de uma rede que é muito maior do que antigamente a gente tinha só dentro da sala de aula, só dentro da escola. E aí ali mesmo se resolvia diante de toda a comunidade escolar e juntamente com as famílias. Hoje, como eu já disse, né, quando a gente coloca na internet, a internet é um mundo, né? Então, a partir do momento que entra, que está ali online, postado, tem aplicativos que a gente demora a apagar, né? Às vezes tem alguns que não pode nem apagar o que já foi postado. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado com o que é postado nas redes sociais, porque em 1 segundo, milhares de pessoas acessam. E aí as pessoas podem salvar, podem printar, podem fazer inúmeras coisas com aquele conteúdo, e aí realmente vão ser muitas consequências para a vítima, né? Porque o conteúdo postado é um conteúdo de acesso praticamente universal agora. Uma pergunta enviada pela aluna Letícia Lima Canuto, do 6º ano B. Obrigado, Letícia, pela participação. O que fazer quando você presenciar o bullying virtual? Por exemplo, se eu for citar um colega meu, que eu for... Como eu posso dizer? Ai, meu Deus. Se eu for presenciar esse bullying, se eu ver ele sofrendo, o que eu posso fazer? Pronto. É como se você visualizasse, né, algo que foi postado online, e aí o que é que você pode fazer para ajudar o seu colega que está ali sendo zoado naquele momento. Exato. Né? Pronto. O principal é denunciar, né, para quem for de responsável naquele momento. Se for algo que você tenha relação com a escola, sinaliza para a escola, para que a escola já chame, né, o seu colega que está ali sofrendo com o ataque de bullying e sinaliza para que a escola tome as providências necessárias. Existem órgãos responsáveis que são acionados caso isso aconteça, né, e aí vai haver toda uma investigação para responsabilizar realmente quem começou e tomar as devidas providências também para a vítima, né, e a escola vai chamar também, obviamente, os pais, a família, para sinalizar e para que sejam tomadas as providências no sentido de repente, esse seu colega precisar de um acompanhamento em saúde mental, isso ser providenciado o quanto antes. Interessante acrescentar, Priscila, que quem vê e quem compartilha
está sendo cúmplice, né? Está participando desse crime que tão violento contra as pessoas. Então, é interessante a gente reforçar que o bullying acontece com quem pratica, com quem sofre, quem está praticando também está em sofrimento, e quem está vendo e não está tomando uma providência está sendo cúmplice de uma situação muito dolorosa. Isso. O bullying, ele acontece num formato de tripé, que a gente chama, né? Envolve a vítima, envolve o agressor e envolve o espectador. Então, por isso que é tão importante você que está de fora, que não é nem agressor, nem vítima, estar muito atento para as situações que aconteçam ao seu redor, seja no formato presencial ou seja no formato virtual. E que você não seja um mero espectador, né? Que você tenha esse cuidado de tomar as atitudes devidas. Denunciar, sinalizar para quem pode ali, de repente, lhe ajudar, né? Então, isso tudo é muito importante que aconteça para que a gente não deixe o bullying se fortalecer, o agressor se fortalecer, certo? Tá bom, Priscila. Falando do agressor, como a gente reconhece esse agressor? Pronto. Lígia trouxe aqui agora um pouquinho, né? O agressor, ele também está em sofrimento, muito possivelmente. A gente tem uma identificação, né, de que a minoria são realmente crianças ou jovens que já são transgressores de natureza, que aí são crianças ou jovens que já têm aquilo dentro da personalidade, de maltratar, de humilhar, né, e fazer tudo isso de uma forma mais intencional. Pelo contrário, né, por outro lado, a gente tem os outros agressores que eles são circunstanciais, que a gente chama. Aconteceu alguma situação, de repente está passando por uma situação difícil de separação dos pais, ou de repente de também um luto que está sendo vivenciado, ou alguma situação com ele mesmo, está tirando notas baixas, ou enfim, são N as possibilidades, né? E aí ele começa a agir dessa forma para se proteger. Então ele agride para de repente se proteger de algo que está ali maltratando ele naquele momento. E aí, geralmente, são jovens, crianças, que usam essa forma do bullying para se proteger como crianças que são mais populares, como crianças que são mais envolvidas no meio ali do grupo de sala de aula ou da escola, que são fortalecidas de alguma forma para praticar o bullying. Porque se o bullying não tem... se ele não é reforçado, se aquela criança que está praticando, aquele jovem que está praticando bullying, não tem um reforço naquela atitude, ele não continua fazendo, né? Por isso que a gente fala da importância de estar atento aos espectadores, porque muitos colegas acabam rindo das situações ou acabam impulsionando para que a situação continue a acontecer, dando ideias e sugestões do que pode também o agressor fazer ali naquele momento. Então, se o agressor não tem esse espectador fortalecendo a ideia dele, ele também, consequentemente, vai inibir cada vez mais o comportamento de praticar o bullying. Então, a gente precisa estar atento a crianças que são mais agressivas na fala, que são mais manipuladoras, que de repente mentem em determinadas situações para se favorecer, e crianças realmente que são mais desenvoltas nessas questões sociais. Como eu já disse, não é um único motivo, não é uma única característica. São várias e a gente tem que observar e chamar para conversar, para dialogar, para entender se realmente aquela nossa desconfiança faz sentido ou não. Pergunta enviada pela professora Flávia, do 2º ano D. Obrigado, Flávia. Os agressores podem muitas vezes estar externalizando emoções de um conflito interno, por exemplo, de ações que já vivenciou ou que ele está vivenciando agora, problemas pessoais. Como eu posso estar ajudando eles? Sim, sim. Como eu sinalizei, né? Pode ser uma expressão de uma emoção que ele está vivenciando naquele momento, ou de uma situação, ou algo que está acontecendo de repente na vida pessoal dele, que ele está externalizando no formato de bullying. E a melhor forma de ajudar, em caso de ser uma criança ou um adolescente, é comunicar à família, para que a família busque, de repente, um auxílio em algum profissional de saúde mental, da psicologia ou da psiquiatria, caso seja necessário, para que essa criança, esse jovem, entre em tratamento o quanto antes,
para que as emoções dele sejam externalizadas de uma forma mais assertiva e não através do bullying, porque não é de jeito nenhum a melhor forma, né? Tá, mas o espectador tem participação no bullying? Sim, como eu sinalizei, né, o espectador ele acaba sendo tão responsável quanto o agressor, porque o espectador ele vai estar ali como uma forma de reforçador ao comportamento do nosso agressor, né? Porque a partir do momento que tem alguém por trás que está rindo, reforçando, achando legal, se divertindo com o comportamento do agressor ou com a situação que a vítima está passando, a gente acaba entendendo que esse espectador também tem um papel muito ativo no bullying. Então, a gente precisa chamar os espectadores para que eles tenham essa coragem de denunciar ou de não reforçar o que o agressor está fazendo e, na verdade, acolher a vítima, certo? Então, Priscila, outra pergunta enviada pela Beatriz, do 6º ano B. Valeu, Beatriz. Por que o bullying só é considerado bullying se for repetitivo? Pronto. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que inúmeras situações acabam fazendo com que a gente tenha certas explosões de comportamento, né? Quando a gente não tem inteligência emocional suficiente para lidar com determinadas situações, a gente acaba explodindo e aí a gente acaba agindo da forma menos assertiva em determinados momentos. Essa explosão ela pode ser tanto física como também verbal e enfim. E aí, o bullying, ele se caracteriza de forma repetitiva, por quê? Porque a gente entende que, acontecendo aquilo repetidas vezes, de forma intencional, é onde entra a caracterização de bullying. Porque se é de forma isolada, já é um outro comportamento, já é um comportamento isolado, que aí não vai entrar diretamente como uma característica de bullying, que a gente entende que precisa ser repetitivo, precisa acontecer diversas vezes, intencionalmente, com um aluno específico ou com um grupo de alunos. Se for de forma isolada, aí já é uma outra coisa que a gente precisa investigar e entender o porquê que aconteceu uma situação isolada em que houve uma agressão, seja física, seja verbal, seja psicológica, moral, que não tenha sido pelo propósito de ser realmente o bullying. Priscila, a gente entendeu que está muito ligado o bullying às questões de socialização, né? Quem tem mais dificuldade de socialização está mais vulnerável. E a gente queria saber, assim, mais ou menos que idade você acha que começa a acontecer, né, essas questões sociais começam a aparecer e o comportamento de bullying aparece dentro da escola ou em outro espaço? Pronto. Não existe uma idade específica, né? A gente tem histórico de crianças muito pequenas, até mesmo pré-escolares, que já podem sofrer com comentários, com piadinhas de mau gosto mesmo, né? O bullying psicológico, moral, ele tem uma característica justamente aí nesse sentido, né? De se aproximar um pouco do preconceito e tudo e tal. E aí, assim, a gente começa a entender que o bullying acontece desde muito cedo, mas é mais comum de acontecer ali por volta dos 8 aos 12 anos de idade, que é quando a gente tem uma fase de transição, principalmente aos 12, quando eles estão começando a passar, né, para a fase da pré-adolescência. Então, acontecem muitas mudanças, tanto hormonalmente falando, tanto fisicamente falando, como também psicologicamente. Então, é uma fase que a gente começa a observar o bullying acontecendo mais. Continuando a pergunta da Beatriz, como que um aluno pode agir em defesa de quem está sofrendo, no caso, a vítima, sem que isso tome uma proporção maior entre a vítima e o agressor? Pronto, a primeira atitude de um espectador, né, nesse caso, é a denúncia. Obviamente que a denúncia é cuidadosa. Se for dentro da escola, onde é mais comum de acontecer, a ideia é que você possa compartilhar isso com alguém de sua confiança e que vá tomar as devidas providências. Como, por exemplo, um professor que você confia mais, ou a própria psicóloga, o próprio coordenador, né, que vai lhe ajudar a conduzir esse caso de uma forma assertiva, sem prejudicar nem a vítima e nem o agressor, certo? Qual o papel dos educadores e familiares quando o bullying acontece dentro ou fora da escola? Pronto. Dentro da escola, o principal papel da escola vai ser chamar os pais para participarem dessa intervenção, primeiramente, certo? E aí a escola ela vai ter um outro papel também muito importante, que é conscientizar toda a comunidade escolar.
a gente precisa bater papo, né, sobre o assunto, entrar em sala de aula, conversar com o grupo, conscientizar sobre o bullying, conversar sobre o bullying, dialogar sobre o bullying, que é a melhor forma, né? Isso aqui que a gente está fazendo é uma das melhores formas que temos de prevenir e também de evitar que o bullying aconteça, dentro da escola principalmente, porque a gente está disseminando informação, a gente está conversando sobre o tema, e a partir do momento que a gente tem esclarecido esse tema e esse assunto, a gente começa a ter uma prevenção, começa a ter uma evitação de que isso aconteça. A família, ela é base, né, nesse processo. A família, ela realmente é de onde a criança vai trazer todo o conteúdo prévio de educação, de empatia, de cooperação, de cidadania, de solidariedade. Então, a gente precisa levar em consideração que toda essa base estrutural de entendimento sobre todas essas questões vem da família. Então, caso aconteça alguma transgressão dessas regras, como é o caso do bullying, a gente precisa sentar, conversar com essa família, entender o que está acontecendo, se é algo circunstancial, de alguma situação que, de repente, está fazendo com que essa criança seja ali, né, no momento, um agressor. E aí entender realmente o que a família pode fazer para ajudar. De repente, precisa de uma ajuda externa nesse momento, certo? E Priscila, como a gente pode enfrentar e prevenir o bullying? Pronto. Para enfrentar e prevenir, a gente precisa falar sobre, certo? É uma das principais formas. Porque a gente falando, conversando, como eu já falei, né? A gente acaba conscientizando toda a comunidade escolar, toda a humanidade, na verdade, sobre o tema. E aí a gente começa a evitar que aconteça e enfrentar o bullying. A partir do momento que eu conscientizo toda a comunidade, quem é espectador vai começar a ter uma visão diferente de, por exemplo, ir lá e denunciar, ou de parar de reforçar o comportamento do agressor. E só aí a gente já vai ter uma boa redução dos casos de bullying. Eu agora agradecer a pergunta enviada pela Índia do 6º ano A. Um beijo, Índia. As pessoas que fazem bullying geralmente sofrem ou já sofreram alguma coisa grave? Como podemos ajudar essas pessoas? Sim, as pessoas que fazem o bullying geralmente têm algo, né, aí que está fazendo com que elas cheguem até esse momento de expressar alguma emoção através do bullying, certo? Então, uma pessoa que está ali fazendo bullying, ela também, o agressor no caso, né, ela também tem algo que a gente precisa investigar. Pode ser, como a gente já falou, que esteja acontecendo algo no âmbito pessoal ou no âmbito até mesmo escolar, né, da vida acadêmica, que esteja trazendo essa situação de a criança se expressar dessa forma através do bullying. Priscila, agora para as famílias, né? O que a gente pode propor para as famílias quando chega essa situação de bullying em casa, né? A escola comunica, olha, está acontecendo isso, e aí? Quais são as dicas que a gente pode dar para os familiares diante dessa situação? Pronto. A gente costuma dizer que é mais fácil identificar a vítima, né? E aí, no caso de uma família que descobrir, de repente, que o seu filho ou sua filha está sendo alvo de bullying, né? Está sendo a vítima, o ideal é que busque realmente uma ajuda profissional externa, se for um caso mais grave, certo? Se for um caso que já está percebendo que a criança está muito retraída, está evitando ir para a escola, né? Assim, a gente costuma dizer que quando a criança está sofrendo algum tipo de bullying ou alguma situação que está ali mexendo de alguma forma com ela, ela começa a recusar essa ida para a escola, muitas vezes aparecendo até sintomas físicos, né? Dor de cabeça, vômito, né? Enjoo. Então, a família precisa estar muito atenta e intervir nesses casos, se a família não for capaz, né, sozinha de dialogar, de discutir juntamente com a escola e com a criança sobre o tema, buscar ajuda externa é o principal, né, é o melhor, porque aí você vai ter ali um suporte psicológico para que a criança supere essa situação tão difícil que é passar por um bullying. No caso do agressor, aí a gente já tem uma situação, né, como eu sinalizei, de crianças que já têm, por vezes, uma ausência de empatia, uma ausência de entendimento sobre solidariedade, sobre cooperação.
E todos esses valores a gente sabe que são passados, né, realmente pelos pais, pela família. E aí a gente realmente precisa avaliar direitinho, juntamente com a família, como que isso tem acontecido, como que esses valores têm sido passados e como que a gente pode, de repente, reforçar, né, esses valores com a criança, com o adolescente, para que ele comece a compreender de uma forma melhor esses conceitos e comece a aplicá-los, né, deixando aí um pouco de lado essas atitudes agressoras, essas atitudes de realmente praticar o bullying, para começar a ter uma visão mais empática, uma visão mais cooperativa, uma visão mais solidária de comunidade mesmo, certo? Pergunta enviada pelo João Vitor Ferreira, do 8º ano B. Como podemos ajudar uma pessoa que está sofrendo bullying? A gente pode ajudar a pessoa que está sofrendo bullying dando apoio para ela, certo? É o principal. A gente precisa dar suporte, precisa ser apoio. Se for o caso de você ter visualizado alguma situação e precisar denunciar, denuncie, certo? Porque é a melhor forma de ajudar a pessoa a deixar de sofrer o bullying, certo? Então, o principal é dar apoio, dar suporte, denunciar, porque a partir do momento que você denuncia, você vai acionar as pessoas responsáveis para ajudar ainda mais essa criança ou esse adolescente. Acionar rede de apoio, né? Rede de apoio tanto familiar como dos responsáveis, se for numa instituição. Priscila, geralmente quando a gente fala de bullying, a gente ouve falar da cultura de paz. Você pode explicar mais um pouquinho para a gente, para a galera de casa, por favor? Pronto. A cultura de paz, ela diz respeito a uma forma de agir, de se comunicar e de solucionar as questões e os problemas através realmente de formas mais dialogadas, mais discursivas e menos através da violência, né? A ONU estabelece essa cultura de paz como uma forma de discutir realmente todas as inúmeras situações mundiais mesmo, não só relacionada a bullying, né? Para que a gente possa realmente considerar que tudo pode ser resolvido através de diálogo, através de conversa, e não precisamos de violência para resolver isso, né? Então, preza muito justamente por essa cultura da solidariedade, da empatia, da cooperação, para que a gente possa adquirir, né, esses conceitos e ter essa comunicação de paz, certo? Vamos agora para a nossa última pergunta, enviada pela Amanda Maria, do 8º B. Obrigada, Amanda, pela participação. A pessoa, ao sofrer bullying, pode criar uma ferida / insegurança para a vida inteira? Sim, sim. Quando você sofre bullying enquanto criança e adolescente, é muito comum que as feridas sejam carregadas por toda a vida adulta, né? E aí, realmente, a intensidade vai depender de pessoa para pessoa, porque, como eu já falei, é multifatorial, a gente precisa analisar a predisposição genética, estrutura familiar, e tudo isso vai trazer aí quais serão as consequências. Mas nós temos inúmeros adultos que sofrem até hoje por consequências mesmo do que sofreram lá na infância, lá na adolescência, por terem sido vítimas do bullying, né? Então, precisam passar por tratamento psicológico, muitas vezes entrar até em medicação, tratamento psiquiátrico mesmo, para superar esses efeitos do bullying. Priscila, nós gostaríamos de agradecer a sua presença no nosso primeiro Pod Naciano, esclarecer nossas dúvidas e da nossa comunidade escolar. Muito obrigada por estar aqui, por fechar com chave de ouro o nosso processo de conhecimento e de prevenção ao bullying. E quanto a vocês, galerinha, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixem também sugestões do que podemos fazer, de temáticas sobre o pod. E ficamos por aqui. Está aqui embaixo as redes sociais, as nossas redes sociais. Está aparecendo na tela. E obrigado. Fiquem com Deus e com a intercessão de Santo Inácio de Loyola. Falou!